Paula, eu não tenho dinheiro e não tenho investidor. Tem jeito de eu tirar a minha ideia do papel? Se você também quer saber, fica nesse vídeo que eu te conto algumas alternativas. Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e aqui no The Legals, como a gente trabalha diretamente com os empreendedores e empreendedoras, essa é uma dúvida, que a gente responde com bastante frequência. E sim, pessoal, a gente tem incentivos específicos para startups, que é muito importante comentar, é muito importante que vocês saibam sobre, né? Vamos começar aí pelas linhas de financiamento, pelos nossos bancos de desenvolvimento. A gente precisa, dar apoio para as empresas que estão começando, porque é delas, que vem a criação de receita, novas empresas para poder pagar impostos, é delas que vem novos postos de trabalho, é delas que vem novas tecnologias e inovação para a gente oxigenar o nosso mercado. Então, sim, é super importante prestar atenção nessas empresas, a gente precisa muito delas. Então, essas medidas de fomento existem no Brasil e em outros países também, Aqui a gente tem nossos bancos de desenvolvimento, a gente tem o BNDES, a gente tem as representatividades dele aí, nos estados. Vale super a pena conhecer as linhas específicas para apoio à inovação e saber se a sua startup está elegível. O que é bacana desse tipo de financiamento é que a gente tem condições muito, muito mais atrativas, do que a do mercado privado aí, de crédito, quando a gente fala aí de taxa de juros e também de carência para o pagamento, mas a gente tem alguns requisitos a cumprir ali. Um deles, por exemplo, é vocês terem aí registro de propriedade intelectual. Então, super bacana ficar de olho nisso, para ver se a sua startup é elegível, a esse tipo de financiamento. Vale muito a pena conhecer, tá? Fica a dica, a sugestão de conhecer os bancos estaduais, de desenvolvimento e também os correspondentes do BNDES que podem apoiar, repassando essas linhas de crédito. E o governo também apoia as startups de outras formas. Uma delas é o incentivo fiscal, a gente tem o Simples, por exemplo, que é um regime de tributação privilegiada, em que a empresa que está começando, ela paga menos imposto e aí ela vai, gradativamente o imposto vai subindo junto com a receita dela, que é uma forma muito interessante de apoiar as empresas que estão começando, A gente tem para as startups também algumas outras questões, como, por exemplo, a possibilidade de ter comercialização experimental, ou seja, para aquele período em que a gente está fazendo prova de conceito ainda, não sabemos se aquela hipótese vai ser comprovada, às vezes não precisa, às vezes essa empresa não vai para frente. Então, o governo entendeu isso e trouxe aí um limite para que as startups pudessem fazer essa comercialização experimental, que é o mesmo valor aí do microempresário individual, se não me engano, R$80 mil por ano, Então é importante conhecer isso. E o governo também pode apoiar as startups por meio de programas específicos aí, valores destinados a essas empresas, tanto via um terceiro, uma terceira empresa, como por exemplo na Lei do Bem, em que permite, que uma empresa que paga imposto sobre produtos industrializados pegue parte desse valor aí, seria pago de imposto, e aplique esse valor, desse valor para um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E a gente pode ter aí também, exemplos aí de dinheiro do Estado sendo investido diretamente em programas de aceleração das empresas, como, por exemplo, o CID, que existe em Minas Gerais, E a gente também tem uma terceira forma, do Estado apoiar as empresas, que é utilizar o poder de compra dele,
já que o Estado aí é um ente super poderoso, né? Tem bastante dinheiro, do nosso dinheiro, para poder fazer nossa sociedade funcionar. Ele também privilegia as empresas que estão começando, né, a poderem, né, ser agraciadas aí nos processos de licitação para poder utilizar o poder de compra do Estado para ele ser cliente, né, dessas empresas que estão começando. E no caso das startups, essa é uma legislação que eu tive a oportunidade de participar, né, do grupo que fez sugestões para ela, especificamente deste grupo que falava de relações governamentais. A gente tem aí a possibilidade agora, né, para as startups, da gente ter um regime específico para apoiar aí a contratação das startups, que é muito legal. Se você quer saber mais, né, sobre esse relacionamento com o governo, deixa um comentário aqui para gente, para eu poder trazer essa explicação, né, de como as startups podem ser contratadas pelo governo, para você conhecer mais. E fica a dica, pessoal, de acessar, né, informações aí de editais que podem estar abertos e que a sua empresa pode, quem sabe, ser elegível e participar. A gente trouxe a referência para vocês aqui. A gente recomenda que vocês acompanhem junto ao Sebrae um boletim que é publicado periodicamente, trazendo aí editais que podem beneficiar a sua empresa se ela se enquadrar nos critérios ali, né, daqueles projetos que são trazidos aí por várias instituições públicas e privadas e que estão compilados aí nesse boletim. Deixa aqui pra gente um comentário, né, de qual a sua dúvida, e por hoje é isso. A gente se vê na próxima.